Você provavelmente já fez isso sem perceber. Alguém está apresentando um trabalho. Tudo parece perfeito. A voz é firme, as respostas são rápidas, a postura transmite confiança. Você até pensa: essa pessoa parece boa demais. Então acontece uma coisa boba. Ela deixa uma caneta cair, troca uma palavra, ri do próprio erro. E de repente algo muda. Sem nenhuma lógica aparente, ela parece mais simpática, mais acessível, mais humana. O mais estranho é que isso não acontece por acaso. Seu cérebro acabou de tomar uma decisão antes mesmo que você percebesse. E essa decisão foi prevista por um experimento realizado há mais de meio século. Um experimento que revelou um dos mecanismos mais curiosos da mente humana. Ele mostra que, em determinadas situações, um pequeno erro pode fazer alguém parecer mais interessante do que se tivesse acertado tudo. Esse fenômeno ficou conhecido como efeito Pratfall. E depois que você entender como ele funciona, nunca mais vai enxergar entrevistas, celebridades, influenciadores ou até seus próprios relacionamentos da mesma forma. Nós crescemos acreditando que precisamos parecer impecáveis. Na escola aprendemos que errar tira pontos. No trabalho, acreditamos que qualquer falha pode prejudicar nossa imagem. Nas redes sociais, vemos pessoas exibindo vidas perfeitamente editadas. A mensagem parece sempre a mesma. Quanto menos erros você cometer, melhor será visto. Mas a psicologia descobriu que existe uma exceção fascinante. Quando alguém já demonstrou ser competente, um pequeno deslize pode produzir exatamente o efeito contrário. Em vez de diminuir sua imagem, ele pode aproximar as pessoas. É quase como se nosso cérebro dissesse: finalmente encontrei alguém de verdade. Essa descoberta começou com uma pergunta simples: por que algumas pessoas extremamente competentes acabam parecendo frias? Na década de 1960, o psicólogo Elliot Aronson decidiu investigar isso. Ele reuniu voluntários para ouvir gravações de pessoas respondendo perguntas difíceis de conhecimento geral. Alguns participantes ouviam alguém que acertava praticamente tudo. Aquela pessoa parecia inteligente, segura e muito preparada. Em outras gravações, o desempenho era apenas comum, mas havia um detalhe escondido. Perto do final da gravação, em algumas versões, a pessoa derrubava uma xícara de café e dizia algo como: "Ah, derramei tudo." Era só isso. Nenhum grande desastre, nenhuma humilhação. Um simples momento de distração. Depois, os participantes avaliavam quem parecia mais agradável. O resultado surpreendeu. Quando a pessoa brilhante cometia aquele pequeno erro, ela passava a ser considerada mais simpática. Mas quando o participante mediano fazia exatamente a mesma coisa, acontecia o contrário. Ele era visto de forma ainda menos positiva. Isso significa que o erro sozinho não torna ninguém mais interessante. Primeiro, o cérebro precisa reconhecer competência. Só depois disso, a imperfeição faz efeito. É como uma rachadura em uma estátua. Antes da rachadura, ela parece distante. Depois dela, parece real. Talvez seja por isso que tantas entrevistas memoráveis acontecem justamente quando algo sai do roteiro. Um ator esquece uma fala e começa a rir. Uma cientista derruba o controle da apresentação. Um empresário admite que quase levou sua empresa à falência antes de conseguir sucesso. Esses momentos costumam gerar mais conexão do que discursos impecavelmente ensaiados, porque eles quebram uma barreira invisível. Eles mostram que existe uma pessoa por trás da imagem. E nosso cérebro presta muita atenção nisso. Agora pense nas redes sociais. Durante anos, parecia existir uma competição silenciosa para descobrir quem tinha a vida mais perfeita. Fotos sem defeitos, casas impecáveis, relacionamentos perfeitos, corpos perfeitos, viagens perfeitas. Mas algo curioso aconteceu. Quanto mais perfeita parecia uma publicação, menos espontânea ela parecia. As pessoas começaram a desconfiar. Foi então que muitos influenciadores mudaram completamente sua estratégia. Passaram a mostrar erros de gravação, momentos constrangedores, tentativas que deram errado, bastidores bagunçados. E, curiosamente, a conexão com o público aumentou. Claro que isso também abriu espaço para um novo problema. Hoje existe gente que finge ser espontânea. Planeja até os próprios erros, grava várias vezes o mesmo acidente até parecer natural. Isso acontece porque o efeito Pratfall ficou conhecido muito além dos laboratórios. Empresas estudam esse comportamento, equipes de marketing estudam esse comportamento, especialistas em comunicação estudam esse comportamento. Eles sabem que a perfeição absoluta pode criar distância, enquanto pequenas imperfeições podem transmitir autenticidade. Mas existe um limite importante. Se os erros forem frequentes demais, deixam de gerar simpatia, passam a transmitir incompetência. O segredo nunca foi errar. O segredo é já ter demonstrado capacidade antes. É exatamente isso que nosso cérebro avalia. Primeiro ele pergunta: essa pessoa sabe o que está fazendo? Se a resposta for sim, um pequeno deslize pode torná-la mais humana. Se a resposta for não, o mesmo deslize apenas reforça uma impressão negativa. Sem perceber, fazemos esse julgamento o tempo inteiro. Quando conhecemos alguém novo, quando escolhemos um profissional, quando seguimos um criador de conteúdo, quando votamos, quando começamos um relacionamento. Aliás, talvez seja nos relacionamentos que esse efeito fique mais evidente. Quase ninguém se apaixona por alguém porque parece perfeito. O que realmente aproxima são os detalhes inesperados. A risada diferente, o nervosismo no primeiro encontro, o jeito atrapalhado de contar uma história, a mania estranha que faz a outra pessoa parecer única. São justamente essas pequenas imperfeições que transformam alguém em alguém inesquecível. Porque perfeição impressiona, mas identificação cria conexão. E talvez essa seja a maior ironia de todas. Passamos anos tentando esconder nossas falhas. Ensaiamos conversas, apagamos erros, editamos fotos, repetimos apresentações até parecerem impecáveis. Enquanto isso, nosso cérebro continua procurando sinais de humanidade. Não queremos apenas pessoas competentes. Queremos pessoas reais. Da próxima vez que você assistir a uma entrevista, uma palestra ou um vídeo na internet, observe com atenção. Repare no momento em que alguém competente comete um pequeno erro.
Depois observe como sua percepção muda quase instantaneamente. Você provavelmente vai sentir mais simpatia por aquela pessoa, não porque ela ficou melhor, mas porque deixou de parecer perfeita. E talvez seja exatamente isso que nosso cérebro procura desde o início. Não a perfeição, mas alguém que pareça humano o suficiente para merecer nossa confiança.